Olá, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez reunidos para o estudo do Livro dos Espíritos. Estamos hoje e vamos dar início ao episódio 11. Mas antes de iniciarmos o estudo, queria pedir ao nosso irmão maior Jesus, aos nossos guias, aos nossos amigos espirituais, que nos possam ajudar para que este momento seja de paz, de amor e discernimento, para que consiga ter o discernimento de explicar-vos da melhor forma e vós os podeis entender, vós encarnados e também os desencarnados que possam assistir. Obrigado, irmão maior, e que assim seja. Quero pedir-vos nova desculpa porque estou a iniciar este episódio 11, não estou noutro local, daí não ter câmara e não poder estar a filmar a minha gravação. Contudo, no próximo episódio, no episódio 12, já espero que isso aconteça para que podeis também ver quem vos está a explicar e podeis perceber também nas minhas palavras e na minha afeição que eu possa demonstrar este estudo do Livro dos Espíritos. Estamos na parte primeira das causas primárias, capítulo 11 da criação, povoamento da Terra, Adão. A pergunta 50 que Allan Kardec coloca aos espíritos superiores é a seguinte: a espécie humana começou por um único homem? E a resposta é muito direta: não. Aquele que chamais Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a Terra. Bem, vamos aqui falar então um comentário sobre o primeiro homem. A resposta dos espíritos, Allan Kardec: não, aquele que chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a Terra. Certamente que não foram Adão e Eva que geraram a humanidade. Essas duas figuras apenas simbolizaram as raízes do povoamento da Terra. Adão, como germe primitivo, deitado nos primeiros ensaios do globo, e Eva, como um elemento que chegou depois já referiada no ponto de fecundação. A Bíblia nos dá a notícia de Adão e Eva na linguagem alegórica, de forma que o tempo pudesse trazer contradições para as devidas interpretações deste texto, como agora o faz a doutrina dos espíritos. O surgimento do homem no planeta ocorreu de forma coletiva, tanto assim que em todas as épocas deixaram registros da sua passagem em várias partes da Terra. Quando foram descobertas as Américas, já se encontravam nela milhões de criaturas. De onde vieram, então? São segredos que se perdem no tempo. Já conheciam a flora, já faziam casas e já viviam da pesca. Reuniam-se em grupos e tinham leis que asseguravam a harmonia do conjunto. Esses conhecedores da justiça e tinham a noção do respeito às outras tribos. O homem surgiu na Terra de uma escalada do progresso biológico. Foi a sabedoria, a sábia natureza, quem estruturou o corpo humano de sair da argila abençoada por Deus, que trabalhou sem tempo ou espaço de degrau a degrau. O Cristo, no comando, traçou as diretrizes, organizou meios e terminou condições para que aparecesse o homem na sua plenitude da vida, como prémio de todos os esforços. E o mesmo Mestre se fez homem, para experimentar as condições que ele mesmo se dispôs a realizar em benefício de bilhões de espíritos. A Terra é uma bênção de Deus e a reencarnação é uma misericórdia da luz maior, em forma daqueles que vieram da inconsciência para a luz da razão.
os corpos humanos apareceram qual os corpos dos animais de todas as espécies, sem avalanche. Aparecem também os frutos e as flores, como o trigo na lavoura. Não houve privilégio para que um aparecesse primeiro e dele surgissem os outros. Adão pode ser um tronco da raça com vários outros. O ponto de vida dormiu na terra, esperando um momento propício para acordar e crescer. E foi justamente no amanhecer, porque a luz que veio de Deus fecundou a esperança na terra, fazendo surgir o milagre da vida em muitos lugares do planeta ao mesmo tempo. Há muitos segredos a desvendar na fase da casa terrena, e eles serão reconhecidos na medida em que os homens estiverem preparados para tal. Como todas as perguntas que tivemos anteriores, nós só recebemos a informação consoante o nível de preparação que temos. Vejamos que, já que estás dotado de razão, que usas o raciocínio como instrumento para viveres melhor, usa-o para o bem-estar espiritual, respeitando as leis que vos regem a todos, que essas mesmas leis te assegurarão a paz. Vamos procurar saber qual foi o primeiro homem que nos ensinou os meios mais acertados para a libertação, que nos ensinou a conhecermos a nós mesmos. Ele está sempre no nosso meio, procurando morar nos nossos corações. Ele se fez homem, como ele mesmo diz, para nos mostrar a salvação. Ele é o incomparável, Mestre dos Mestres, Jesus, o Cristo de Deus. Ainda ele é desconhecido pelo valor que tem dentro dos homens. Para que possamos comparar a sua grandeza, basta analisar o que ele mesmo falou. Antes que a terra fosse, eu era. São palavras deles, de nosso Jesus Cristo. Antes que fosse formada a terra, ele já era o Cristo, dotado de todos os poderes para nos governar. E está governando com amor, que ainda não aprendemos a retribuir. A nossa gratidão por ele deve ser grande em todos os sentidos, e que Deus possa nos ajudar a compreendê-lo, pelo que dispomos de sentimentos no coração. Vamos ao capítulo, à pergunta 51, poderemos saber em que época viveu Adão? E a resposta dos espíritos superiores é a seguinte: mais ou menos na que lhes assinais, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Allan Kardec faz um comentário que é extremamente importante, eu vou lê-lo. O homem, cuja tradição se conservou sob o nome de Adão, foi dos que sobreviveram em certa região a alguns dos grandes cataclismos que resolveram em diversas épocas a superfície do globo e se constituiu o tronco de uma das raças que atualmente povoam. A lei da natureza se opõe a que os progressos da humanidade comprovados muito tempo antes de Cristo se tenham realizado em alguns séculos, como houvera sucedido se o homem não existisse na Terra, senão a partir da época indicada para a existência de Adão. Muitos, com mais razão, consideram Adão um mito, ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo. Vamos lá falar um pouco desta pergunta, sobre o tronco de raça, vejamos. Espalhou-se como um raio dentro das comunidades terrestres a ideia que Adão foi o primeiro homem na Terra. Isso serviu para explicar aos ansiosos por notícias a genealogia das criaturas, mesmo porque a verdade não seria bem entendida, dada a capacidade das pessoas da época. Ainda hoje, nos dias em que estamos falando, onde o progresso já atingiu alturas quase inconcebíveis, não se pode dar certas notícias sobre os segredos da natureza e certamente sobre o princípio das coisas, nos seus mínimos detalhes,
Se falta preparo mesmo entre os conhecidos como sábios na Terra, o que dizer há milénios? A verdade, vejamos que é uma luz que se manifesta em sequência, de acordo com a evolução da própria humanidade. Em particular, entretanto, há muitos homens que a conhecem com mais profundidade, recolhendo aqui e ali em diversos pergaminhos, mesmo pelo processo subtil de instituição espiritual. É força daquela frase muito conhecida entre os iniciados: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Ou então, quando o estudante está preparado, o conhecimento surge. Se todas as fontes afirmassem ao mesmo espíritos, Allan Kardec, que verdadeiramente Adão foi o primeiro homem a aparecer na Terra, viria pela lógica outra pergunta: e como surgiu Adão? Agora, no século XXI, já onde estamos, até o público responderia da maneira mais invasiva, para fugir ao problema, esquecendo as responsabilidades. A natureza não precisa destes saltos. Se Deus o quisesse, até poderia, mas Ele criou tudo para andar em marcha harmoniosa, passo a passo, granjeando valores e expandindo condições, enriquecendo a consciência e desabochando os dons espirituais sem violência. Não podemos negar as trocas de experiências de mundos a mundos, porque são todas as casas familiares ligadas por fortes elos de amor. Porém, no caso da Terra, o surgimento do homem foi a evolução da espécie. Todavia, não devemos esquecer que da assistência dos espíritos superiores no empuxo evolutivo que tudo o que existe na Terra e no universo. O homem do futuro viajará de mundos a mundos, desde quando tenha horas superiores para isso. Ainda falta descobrir alguns segredos no que tens a combustíveis, na expressão dos fluidos que possam colher onde quer que seja. A mente é um dínamo poderosíssimo, que a nada se compara se falando da ciência da Terra. A mente é a força do espírito, que se pode dinamizar em muitas dimensões e suspender qualquer aparelho no cosmos sem se impressionar com tamanhos. O primeiro passo é a educação do homem na disciplina que o leva à paz, porquanto o espírito belicoso dos seres terrestres domina os seus próprios valores, fazendo esquecer a fraternidade como a luz da própria felicidade. Vamos pensar em Adão como um tronco da raça e não como o primeiro homem surgido no globo terrestre, esquecendo a probabilidade de sermos visitados por homens extraterrestres, coisa que no amanhã poderão fazer, operar dessas ditas cordialmente e troca de valores conquistados. Mas antes disso, desse amanhecer vitorioso, é de regra espiritual que preparemos os corações para os grandes encontros das várias famílias das casas de Deus. A Terra está subindo de grau a degrau. O tempo passa e somente o que fica de pé é a verdade. Se tem a força e a luz para nos clarear e libertar todos. Não importa que alguns não acreditem no progresso, ela é força de Deus, que não depende dos homens. O homem primitivo não iria acreditar se alguém na sua época lhe falasse em transplante de órgãos, ou que a criatura poderia voar, ou, no entanto, isso tudo hoje é uma realidade. O homem de hoje não nega quando se fala de restauração da saúde, de harmonia mental. O homem da manhã vai gozar essa faculdade e sentir-se cada vez mais Deus palpitando em seu coração. Pensemos em Adão como nosso irmão, filho do mesmo Deus, e não como aquele que nos deu origem. E passamos agora no capítulo 3 da criação, sobre a diversidade das raças humanas. Na pergunta 52, Allan Kardec questiona: de onde provêm as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas
na Terra? E a resposta dos espíritos superiores é a seguinte: do clima, da vida e dos costumes. Dá-se aí o que se dá com dois filhos de uma mesma mãe, que tocados longe um do outro de modos diferentes, em nada se assemelharão quanto ao moral. Então vamos a falar aqui de como esta pergunta fala da diversidade das raças e das coisas. Vamos tentar clarear isto. A diversidade em toda a criação de Deus é a mostra da sua inteligência suprema. A beleza que constitui as coisas do Senhor está nas variação de perda de harmonia, que sublimam todos os ritmos. Tudo muda de segundo a segundo, embelezando cada vez mais a natureza nas linhas a que fomos chamados a servir. Um dia não é igual ao outro. O céu que se contempla na terra mostra diferenças dia a dia, noite a noite. As pessoas têm suas mudanças e reações variadas. Os animais, os pássaros, a flora, a fauna se alteram constantemente. Ou seja, todas as formas se integram e desintegram com frequência pela força do progresso. Se assim podemos dizer, tudo o que existe está em contínua modificação. Essa é a lei cósmica que opera em toda a criação. Não há somente diversidade das raças humanas, mas variedade em todas as coisas que Deus criou. E nós, na profundidade das nossas consciências, gostamos da variação. Sentimos um prazer indefinível nas mutações. Em se falando do espírito encarnado, as diferenças físicas vêm da vontade do Criador, que certamente achou melhor que assim fosse, para a nossa alegria. Entretanto, estabeleceu leis que pudessem regular essas mudanças, como sendo um aprendizado para ter uma determinada faixa evolutiva das criaturas e dos próprios animais, vegetais e minerais. Primeiro, uma raça humana desceu na carne, com certo preparo no mundo espiritual, para esse ou aquele continente, trazendo as características adequadas ao lugar onde iriam nascer. Depois foram reforçados os caracteres próprios do local onde foram chamados a viver. O corpo de carne é, pois, obediente às leis físicas, bem como atende às heranças do empréstimo biológico. Tudo o que existe na Terra foi idealizado nos planos do Espírito por engenheiros siderais que copiam e entendem a lei de Deus, executando sempre a sua vontade. Se existe diversidade no mundo físico, muito mais no mundo moral de cada criatura. Se no mundo moral há diversidade em tudo, no mundo espiritual existe muito mais. Existe uma infinidade de divisões, sem que a natureza se mostre aflita ou deixe faltar alguma coisa para a sua própria segurança. Bastou que o mundo dos espíritos preparasse um casal de seres de cor, para que reinasse um prol enorme numa região escolhida. Assim ocorreu com todas as raças, de todos os viventes que existem na Terra. Bastou que os benfeitores espirituais, em nome de Deus, materializassem uma semente de uma determinada espécie, para que ela enchesse a Terra com infinitos descendentes. Assim sucede em todos os reinos. Aí está a chave da diversidade das coisas, de tudo que existe no mundo e nos mundos. Devemos estudar mais a natureza. No livro da vida que se abre nas páginas do tempo, que esse livro dirá algo daquilo que não podemos dizer. A consciência de quem estuda despertará em sua plenitude, pela observação sincera do Filho de Deus, porque ela aguarda todos os mistérios da vida com a capacidade de revelar-se gradativamente as leis em consequência das necessidades. Isto é Deus em nós, operando em nós. E vamos continuar com diversidades das raças humanas. A pergunta
53. O homem surgiu em muitos pontos do globo e a resposta dos espíritos superiores é a seguinte: sim, e em épocas variadas, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças. Depois, dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se os de uma ou outras raças, novos tipos se formaram. Mas Kardec volta a questionar: estas diferenças constituem espécies distintas? E a resposta do espírito superior é a seguinte: certamente que não. Todos são da mesma família. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivos para que elas se deixem formar uma só espécie? E vamos aqui, que esta pergunta 53 é bastante importante. Vamos falar um pouco do nascimento do homem. A raça humana surgiu em diversos pontos da Terra e épocas variadas. Invadiu o terreno em busca de lugares adequados para a sustentação biológica, bem como por se apressar sob diferentes formas, mas sendo o mesmo homem, com a função primordial de subir despertando os seus talentos em estado de sono no centro da alma. Observemos a filogenia das espécies e notaremos as variações das coisas e dos seres viventes na procura do mais perfeito, que a razão nos dará a resposta. Tudo é movido para a frente, tudo empreende jornada, procurando a luz e melhorando as próprias condições físicas, morais e espirituais. Esta é a lei que sustenta a harmonia da criação e certamente é vontade de Deus. As raças surgiram por afinidades a determinadas regiões e ali trabalharam e cresceram. Entretanto, nunca uma raça foi entregue ao seu próprio destino, como se fosse o espaço e o tempo que cuidassem das suas necessidades. Deus Pai, bondoso e santo. Todas as raças desde o princípio foram tuteladas por falanges espíritos angélicos que cuidaram e cuidam das suas exceções. Procuram por todos os meios para colocá-los na escola, onde poderão ser educados, instruídos e se empenham em todos os esforços para que a humanidade reconheça a filiação espiritual. Ninguém está só nos caminhos do mundo. Em qualquer circunstância, estamos acompanhados por entidades espirituais de acordo com as nossas intenções. Porém, mesmo que os nossos sentimentos atraiam companhias, inferiores, o comando da luz não nos perde vista e na hora exata nos chamará à realidade, induzindo-nos para diretrizes elevadas, por meio que eles conhecem ser as melhores, mesmo que a marcha seja árdua. Ninguém se perde. Todos algum dia aquecerão no peito o sol do entendimento, onde nascerá o Cristo, dizendo: a paz seja convosco. Encontraremos Deus dentro de nós. O comércio que hoje se entende por todas as nações da Terra é para que os homens se confraternizem e sintam o mesmo valor em todas as raças, aquele direito por que lutam, a fim de preservarem em benefício próprio. É bom que vejamos que a natureza não se esqueceu de guardar valores na superfície e no seio do solo de uma nação, que outra não existisse. Pelo princípio do assunto que falamos agora, podemos deduzir outras coisas, e tudo isso para que se processem as trocas muito comuns entre os povos, e com isso a convivência altamente necessária ao despertamento do amor ao próximo, tão falado do Evangelho, e necessário à paz das nações. O homem nasceu em diversos pontos do globo, todavia são todos irmãos, filhos do mesmo Deus. Não podemos nem devemos fugir de nossos deveres para com os nossos semelhantes, porque não podemos viver sem eles. Façamos qual o ar e águas, que servem todas as nações com o mesmo interesse de ser útil, repetindo quantas vezes forem necessários esse ato de caridade,
Assim deve ser o nosso empenho. E vamos continuar com a pergunta 54. Pelo facto de não proceder de um só indivíduo a espécie humana, devem os homens deixar de considerar-se irmãos? Bem, esta pergunta praticamente já está respondida no comentário que eu coloquei, mas, de qualquer das formas, a resposta é a seguinte, dada por espíritos. Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Estais sempre inclinados a tomar as palavras na sua significação literal. Fechamos que esta resposta, esta pergunta, estamos a falar aqui um pouco de forma geral sobre a fonte universal. Somos todos filhos do mesmo Pai, Deus, a única força reconhecidamente livre e poderosa que criou e assiste todas as coisas geradas no seu seio. Ninguém vive à parte do Criador. Se porventura alguma alma fosse desligada da fonte universal, ela pereceria, porque vivemos e nos alimentamos dela. As variações de raças que existem não impedem a nossa irmandade e nos favorecem numa tónica altamente grandiosa por constatarmos a grande inteligência daquele que nos fez. Todos os homens são irmãos em Deus, certamente que o somos, e são os laços de originalidade que nos leva a amar os nossos semelhantes, depois que o nosso amor já provou a gratidão do nosso Pai que está nos céus. Além da afinidade profunda com os nossos semelhantes, a palavra irmão não se aplica somente no reino dos homens. Ela avança e domina todos os reis da natureza, num aconchego eterno, porque entre os homens e eles se processa em trocas intermináveis de valores, que amplia cada vez mais as forças que nos sustentam a todos. A humanidade atual está ansiosa por conhecer o desconhecido. Na verdade, terá sempre um desconhecido pela frente, porém devemos trabalhar para desvendar os segredos da divindade, sem deixar a porta de entrada mais próxima e verdadeira para buscar as entradas distantes e ilusórias. A ciência exterior é de grande valor e deve ser pesquisada, mas a porta de ouro por onde devemos entrar na senda da busca não está fora, mas dentro de cada um de nós. Não está longe, mas ao toque das nossas mãos. Deus colocou a gema da vida vibrante em cada criatura. Com a perfeição das suas próprias mãos, nunca fez algo imperfeito por ser Deus. A lei do amor nos prova o quanto temos em comum com os nossos semelhantes, com as necessidades que temos das vidas dos outros, digamos assim, na terra e nos céus. Onde se vive melhor é onde existem mais espíritos reunidos e despertos para o bem da coletividade. A separação não nos traz a carência de muitos valores e o egoísmo nos atrofia, o orgulho nos cega e o ódio nos faz esquecer a esperança no futuro. A vida exterior é de grande importância para todos nós, onde quer que estejamos na escala da ascensão. Todavia, se não passarmos pelos caminhos interiores cheios de obstáculos e carregados de espinhos, não vamos ter olhos para ver o belo da perfeição do todo. Devemos repetir quantas vezes nos convier que todos somos irmãos em Cristo, filhos de Deus. E agora vamos para a pergunta 55. Pluralidade dos mundos. A pergunta 55 de Allan Kardec é a seguinte: são habitados todos os globos que se movem no espaço? E a resposta do Espírito é imediata: sim. E o homem terreno está longe de ser, como se põe, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo, o privilégio de conter seres racionais,
orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. E Kardec faz-nos aqui um comentário que eu acho que é importante. Deus povoou de seres vivos uns mundos, que recorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só haja no planeta que habitamos, fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Certo, a esses mundos há dele ter dado uma destinação mais séria do que nos recriarem à vista. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir à suposição que ela goze de privilégio de ser habitada, com a exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes. Fechamos esta pergunta 55. Vamos falar fazer um comentário sobre os mundos habitados. Dependendo da forma de vida sobre o qual queiramos saber, ela existe em todo lado. Tudo o que sai das mãos do Criador esplende vida. No entanto, em que se tratando da vida física, com pelo menos das aparências da que existe na Terra, a resposta toma outras direções. Se alguém não conhecesse a Terra, tivesse uma visão de todas as casas nela construídas e perguntasse se todas elas são habitadas por seres humanos, o que responderíamos? Certamente que nem todas. Muitas delas são desabitadas, outras foram feitas com determinados objetivos, não a moradia. Outras são destruídas por já terem cumprido missões, e assim sucessivamente. O mesmo se dá com os mundos que circulam no universo de Deus. Nem todos são habitados por seres humanos por formas visíveis. É bom que salientemos que não existe algo inútil no seio da criação, pois se Deus é a inteligência suprema, como iria fazer coisas sem proveito? Isso não cabe na mente do homem dotado de raciocínio e domínio pelo saber. Cabe-nos dizer que o homem deste século se encontra ansioso por conhecer outros mundos, e o prémio dos esforços concessivos será as próprias descobertas. Entre mentes, é preciso que os cientistas materiais descubram e ensinem os seus irmãos a se descobrirem. Cada espírito é um universo em miniatura, e as leis de fora são as mesmas dentro das almas. Basta serem estudadas e respeitadas para que a luz se faça nos caminhos das criaturas. O que existe fora existe dentro. O que está no alto está em baixo. O empenho da terra é de educar os outros, o que muito louvamos, mas necessário se faz que nos eduquemos primeiro. Quando estamos viajando, temos de aprender os primeiros caminhos do lugar objetivado. Os caminhos para a grande viagem dos conhecimentos exteriores começa dentro do coração. Muito se insiste, pergunta e estuda as prováveis vindas de seres superiores à Terra por veículos siderais, e mesmo nos perguntam se são prováveis essas visitas. As respostas que temos é que sim, com toda a certeza. No entanto, é necessário o preparo, e o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo é a melhor cartilha para tal empreendimento. Podemos trocar experiências com irmãos de outros mundos. Essa é a lei. É bom de conscientizar do que devemos fazer dessas experiências similares dos irmãos de pátrias mais elevadas que a nossa. E quando alcançarmos igualmente outros mundos, que estejamos preparados para levar a mensagem de fraternidade nas linhas do amor. Essa é a cooperação de uns para os outros, no serviço do bem imortal. Deus está vendo tudo o que se passa em todas as suas casas, por intermédio dos seus agentes, que moram em todos os mundos e através das leis que palpitam em toda a criação. E vamos continuar com a pluralidade dos mundos
Na pergunta 56, Allan Kardec questiona: é a mesma a constituição física dos diferentes globos? E a resposta dos espíritos superiores é: não, de modo algum se assemelham. Fechamos. A constituição física dos mundos círculos nos diversos apresenta algumas diferenças, principalmente daqueles que não são da mesma idade sideral. A matéria primitiva é a mesma em todos os mundos, a maturidade é que se modifica em a sua composição. Podemos observar pelos olhos da própria ciência oficial da Terra, pelo trabalho que realiza nas suas pesquisas sobre os planetas vizinhos que são encontrados neles, segundo os seus aparelhos e elementos que existem na Terra, e certamente outros que escapam à sensibilidade dos instrumentos dos homens. Entretanto, os próprios cientistas revelam as diferenças na atmosfera, umas mais pesadas, outras rarefeitas, as diferenças da gravidade e a liberdade têm os raios cósmicos por não se encontrarem a camada protetora da zona de que a Terra foi merecedora, a falta de mares, a consequência da vegetação não ser constatada, a presença dos animais. Há muitos mundos que já foram habitados e que vivem de outra função, que não é de moradia para espíritos encarnados, entretanto, como fontes iguais, por terem nascido da mesma fonte universal, por terem saído das mãos de Deus. A urgência da atualidade é outra bem diferente. É estudar o amor, analisá-lo e vivê-lo, ou procurar viver a virtude por excelência. O que mais precisamos nesta altura não é tentar saber o que se passa nos outros mundos. O que mais precisamos é, pois, do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo em nosso coração e de que ele seja pregado em toda a parte, de todas as formas que existem no mundo. É pura pretensão julgar que estamos com a verdade e as outras religiões e filosofias de posse somente da ilusão. A perfeição ainda escapa aos nossos sentidos, mas devemos buscá-la com todo o ânimo, com toda a bondade. O livro dos Espíritos é um manancial onde podemos buscar os assuntos e conversar sobre a beleza da criação e das suas leis naturais. Todavia, há muitos livros que devem ser respeitados pelas doutrinas que revelam, pelos conceitos que expõem, que devem merecer o nosso respeito e a nossa atenção. Há certas palavras que, por vezes, foram alteradas nas obras básicas, por haver dificuldade de interpretação do sentido das mesmas, quando os dicionários da mesma língua não diferem nos sentidos das palavras. E falando nisto, poderei mencionar a própria Bíblia. A própria Bíblia foi passada de senhores através dos copistas que faziam cópias da Bíblia para oferecer a outro senhor. Acontecia que haviam povos diferentes, com linguagens diferentes, com interpretação de palavras diferentes, de forma diferente. E na Bíblia encontramos palavras que não respondem realmente àquilo que é a Bíblia original. E esse não encontramos palavras que respondem, porque havia palavras naquela altura que tinham 2, 3 sentidos, consoante a interpretação de cada copista. Haviam vírgulas que eram colocadas, pontos que eram retirados. E o entendimento das frases deixavam de ter aquele objetivo que eles queriam. Neste caso, que foi transmitido pelos próprios discípulos, pelos aqueles que escreveram, pelos evangelistas que escreveram a Bíblia. Daí eu dizer que há certas palavras que por vezes foram alteradas nas obras básicas por haver dificuldade de interpretação do sentido das mesmas. A constituição física dos mundos tem algumas diferenças, porém
tem muito mais de igualdade do que diferença em tudo o que se refere, desde a forma até aos elementos. Certas mudanças ocorrem com força de maturidade da própria matéria, pois esta é a lei em todos os globos do universo. Não estamos com isso deturpando respostas espíritas que foram dirigidas a Allan Kardec, e sim, querendo colocar mais luz no assunto, para que nós possamos nos inteirarmos da verdade. Esta minha conversa é para valorizar as leis que existem em toda a parte e não destruí-las. É para procurar ajudar no esclarecimento do que foi dito e não contradizê-las. E vamos a mais uma pergunta. A pergunta 57. Não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á tenham organização diferente em todos os habitantes, os seres que os habitam? A resposta é sem dúvida. Do mesmo modo que no vosso os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Bem, vamos aqui falar um bocadinho da organização física. Vejamos nesta pergunta 57. Certamente que existem diferenças na organização física dos mundos habitados. Elas acompanham o estado evolutivo dos mundos e o comportamento da matéria de que são constituídos na escala do amortecimento. Se nos encontrarmos em um planeta onde a alimentação dos seus habitantes é rarefeita, onde eles já não precisam dos mais pesados manjares dos homens da Terra, é lógico que a organização fisiológica tem de ser diferente, por não precisarem mais de certos órgãos como o estômago, intestinos, etc. Se uma civilização planetária já não precisa usar os olhos, é necessário que esse instrumento de visão que se atrofiará com o tempo, desabrochando outro sentido que se sobrepõe aos olhos, com maior riqueza de detalhes. O mundo tem a forma que lhes cabe pela sua própria evolução, e isso não altera nada as leis naturais. Antes, dá maior beleza em todos os sentidos. Eu quero dizer que a gênese de todos os globos do universo é a mesma, movida para a mesma lei. No entanto, o tempo e o espaço requerem dela mudanças engenhosas. Também o espírito é o mesmo, só que nos graus de ascensão se afiguram grandes diferenças. Nós temos provas mesmo na Terra das diferenças em que se tratando de diferentes reinos da natureza, e mesmo nesses reinos se notarem as diferenças com a paciência que se é devida, para que não se expresse em violência. Tudo obedece a um rumo de ascensão, um ritmo, não um rumo, mas como um ritmo de ascensão sem quebra da harmonia, que é a base da própria vida universal. A razão nos pede para podermos observar os nossos ancestrais quando movidos em corpo físico. O tempo, pelas forças das mudanças, busca o mais perfeito, porque o belo é o ideal da vida, e agora, na velocidade da época em que estamos vivendo, nota-se as diferenças de comportamento de pais para filhos. As distâncias em que se tratando da evolução é mínima. A mudança de hábitos e até as mudanças fisiológicas, o processo de alimentação, tudo muda para melhor em todos os reinos da criação de Deus. Claro que existem mundos mais atrasados e mundos mais adiantados que a Terra, onde por vezes temos de reencarnar, e para tal, em ambos os casos, temos de fazer adaptações, às vezes demorada, até recebermos os novos corpos no plano em que iremos, no planeta, digamos, que iremos nos manifestar fisicamente. Contudo, o espírito é o mesmo e a matéria é a mesma, por todos os quadrantes do infinito, mas obedientes às leis que vigoram nos mundos e nos espaços da criação. O Senhor
Mas, digamos que a fazer antes, somente recebemos podemos suportar na escala que atingimos. E vejamos que o Senhor gosta das diferenças e mutações. Portanto, criou as leis que as regulam e existem. E nós devemos fazer o mesmo. Somos todos irmãos uns dos outros, com os mesmos direitos e deveres na pauta da vida. Não existe nada inferior para o grande arquiteto do universo. Tudo é perfeito. E está na mais perfeita ordem, compatível com a harmonia divina. Só que estamos em estado de despertar. Não podemos pensar que as diferenças físicas, morais e intelectuais possam ser barreiras intransponíveis. Elas são, sim, escolas que devemos estudar com amor, para aprendermos com humildade as lições que todas elas nos oferecem. E vamos hoje ficar por aqui. Mas antes de... quero pedir e agradecer ao nosso irmão maior, nosso irmão Jesus, nosso guia, nosso amigo espiritual. Obrigado por ter estado connosco neste momento em que estivemos estudando o Livro dos Espíritos. Pelo que espero que tenha sido o entendimento todo estes comentários, estas perguntas de Allan Kardec. Voltarei dentro de um par de dias. Mas para que tal aconteça, que Jesus, nossos guias, nossos amigos espirituais, permaneçam junto de nós, agora e sempre. E que assim seja. Obrigado. Até breve.